Então, vamos lá, em nome do Bio na Escola, que é um projeto voltado para a promoção de sonhos, a gente agradece o convite das meninas em participar dessa roda de conversa. A minha internet é um pouco devagar, porque eu estou na roça aqui no Canadá, então, às vezes, se a minha fala ficar sobre alguma outra, enfim, paciência, tá, galera? Então, a gente agradece muito o convite, a gente gosta muito de estar com os alunos, enfim, de falar de biologia, falar de natureza, de falar o que a gente sente quando está no meio da natureza, e em diferentes lugares, né? Então, a gente vai fazer essa conversa da seguinte forma: nós vamos primeiro se apresentar, cada uma de nós, mais ou menos 5 minutos, depois a gente vai falar sobre como é ser biólogo em cada um desses lugares, trocando ideia entre a gente. E depois a gente abre para vocês perguntarem. É a minha primeira vez com os alunos de um jeito virtual, é diferente para mim. Com os alunos mais velhos eu já tinha tido contato, agora é a primeira vez com os mais novos. E é super emocionante eu estar falando olhando para mim mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, meu nome é Mariana. Eu sou formada em biologia, eu entrei em 2005 no curso de biologia, já faz bastante tempo. Eu estudei na Universidade Estadual de Londrina, mas eu não morava lá em Londrina, no Paraná. Eu sou de Sumaré, aí pertinho de Limeira, de Arthur Nogueira, de Campinas, enfim. E eu fui lá para Londrina sozinha, foi minha primeira aventura da vida, e estudar sozinha em um outro lugar, uma outra cidade. Sem mãe, sem irmão, sem cachorro, sem nada. E lá eu fiquei por 5 anos. O curso de biologia, ele tem, na UEL, tem 5 anos. 4 anos para você se formar na licenciatura e 5 anos, o 5º ano do bacharelado. O que é isso, né? Licenciatura e bacharelado. O bacharelado permite o biólogo ser pesquisador, trabalhar em laboratório, fazer pesquisa de campo, enfim. E a licenciatura contém as disciplinas que a gente chama de pedagógicas. São aquelas que a gente estuda para ser professor. Então, em 4 anos eu me formei para ser professora de biologia e no 5º ano me formei para ser bióloga em todas as coisas. Então, eu tenho as 2 habilitações, licenciatura e biologia. Mas como que rolou isso, né? Eu entrei na biologia querendo ser geneticista, trabalhar com genética humana, achar a cura do câncer, coisas desse tipo, assim. E eu queria ser bióloga desde, na minha época era 8ª série, hoje é 9º ano. E naquela época, eu queria ser bióloga marinha, estudar as baleias, os peixes, enfim. E também eu queria ser artista. Eu queria, então, ser bióloga e depois pintar tudo que eu via no oceano. Bem, depois, na hora que eu estava no ensino médio, eu descobri os encantos da biologia celular. E aí eu queria estudar célula genética e achar a cura do câncer, das doenças. Eu tinha visto na TV a Maiana Zack, que é da USP, ela trabalha com genética, e eu queria ser ela na vida. Então, quando eu entrei na biologia na UEL, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um estágio. Então, eu tinha as disciplinas de manhã e à tarde, então eu estudava diferentes coisas, os animais, as plantas, enfim. Mas aí eu queria achar um estágio, que é como se fosse um trabalho, só que dentro da sua carga horária, né, dos estudos da biologia. E eu fui parar num laboratório de genética, mas não era humana, era de plantas. Mas tudo bem, já estava trabalhando com genética, com microscópio, cromossomo, já estava super feliz. E nesse laboratório eu fiquei do primeiro mês do primeiro ano até o último ano da licenciatura. E aí eu fui trabalhando com genética, fui aprendendo um monte de coisa, eu tinha contato com pesquisadores, eu assistia um monte de congresso, participei de congressos, eu fui para fora do país, conheci gente, apresentei trabalho, e eu amava o que eu fazia. Só que no meio desse caminho, nas disciplinas da licenciatura, que eu estava cursando para ser professora, eu tive meu primeiro contato em sala de aula. Eu pisei na sala de aula numa posição que era diferente. Antes eu era sempre aluna.
pela primeira vez na vida, eu estava entrando na sala de aula como professora. E uma das disciplinas que a gente tem chama estágio supervisionado, que é quando o nosso professor olha como a gente é professor. E foi essa primeira vez que eu entrei, eu me apaixonei pela sala de aula. E eu pensei, eu quero ser professora, eu quero trabalhar com educação. E aí a genética foi ficando pequenininha dentro de mim e a educação foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu cheguei no último ano da licenciatura, eu falei, nossa, eu não vou querer passar o resto da minha vida dentro de um laboratório gelado, frio, que eu não posso falar com as pessoas. E antes disso, eu era muito tímida, eu não gostava de falar com as pessoas, eu tinha medo. Mas a partir do momento que eu comecei a dar aula, mesmo como estagiária ainda, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo fato de que a gente pode construir conhecimento junto. E aí, no último ano da licenciatura, eu deixei todo o estágio da genética, falei para o meu orientador, meu professor orientador, que eu não queria mais trabalhar com aquilo. E ele ficou louco comigo, ele achava que eu estava ficando louca. Deixei tudo e fui fazer um estágio com educação ambiental, na Embrapa Soja, que é lá de Londrina. Então, eu saí desse mundo da genética e comecei com educação. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, com educação ambiental e formação de monitores ambientais. Então, foi aí meu primeiro contato com educação ambiental. E aí foi nesse caminho que eu fui fazer depois que eu me formei, então foram 5 anos de curso de biologia, foi nesse caminho que eu fui fazer especialização em análise e educação ambiental. E aí, nesse universo, eu conheci a consultoria ambiental, por exemplo. Que é, por exemplo, quando eu vou, se uma empresa quer construir uma sede ou quer fazer uma barragem, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental. E nesse estudo de impacto ambiental, vão ter vários profissionais trabalhando para saber qual vai ser o impacto no meio ambiente que aquilo vai causar. Então, o biólogo é um tipo de profissional que trabalha nesse ramo. Então, eu tive contato com isso, mas eu ainda estava querendo trabalhar com educação ambiental. Então, no meu trabalho de conclusão da especialização, eu trabalhei com educação ambiental. E eu ainda não estava saciada. Eu queria continuar estudando. Eu fui fazer o meu mestrado. Aí eu fiz o mestrado em ensino, porque eu queria entender como que se ensina e como que se aprende educação ambiental. Porque era uma coisa assim, você ensinar o que é célula é uma coisa fácil. Agora, como que a gente ensina que não pode jogar lixo em determinado lugar? Ou que a gente deve conservar a natureza? Porque não é só a gente pensar sobre, a gente tem que sentir. E esse sentir não é diferente o aprendizado. Foi aí, no meio do mestrado, na verdade eu entrei no mestrado com dúvida, terminei em mais 2 anos, então 5, mais 1, 6, mais 2, 7, 8 anos já de estudo. Eu falei, eu preciso de resposta. Eu fui fazer o doutorado. Aí eu fui parar lá no Unesp de Rio Claro, aí perto de vocês, onde eu conheci a Mayra. E eu trabalhei com educação ambiental, com formação de professores, nos cursos de licenciatura. Trabalhei junto com outros professores, enfim. E aí eu me realizei muito, muito, muito. Eu sempre fui muito feliz trabalhando com essas coisas. Então, hoje, ser bióloga para mim é olhar para as coisas, né, e ver através delas, ver os detalhes, apreciar esses detalhes, mas também apreciar a grandeza da diversidade, por exemplo. Então, e é sobre isso que eu vou acabar falando também na hora que eu falar aqui do Canadá. E só que a educação ambiental na Unesp me apresentou outras coisas que não só a biologia. Então, apresentou a filosofia, a sociologia. Então, eu consegui amarrar tudo isso dentro da minha cabeça. Ou mais ou menos, né? A gente tenta. Então,
É mais ou menos isso, um pouquinho sobre a Mariana, de onde ela veio. Eu sempre quis, então, estudar biologia. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo biologia. Tudo de novo. E faria de novo estágio na genética, e faria tudo de novo, porque me fez aprender um monte de coisa. Então, agora eu passo a bola para Júlia, está lá na Austrália, e vai contar um pouquinho sobre o ser bióloga para ela. Vamos viajar um pouquinho mais longe agora, né? Viajar aqui para o outro lado do mundo. Gostaria muito de agradecer em nome de todo o projeto aí, esse convite. A gente ficou muito feliz quando a gente recebeu. E é muito legal, eu gosto dessas meninas muito assim, a gente tem um grupo muito bacana. E é uma coisa que, mesmo estando do outro lado do mundo, é uma coisa que eu não abro mão. Então, independente das dificuldades, a gente mantém esse projeto com o mesmo propósito, com a mesma ideia, cada um, seja no Brasil, seja no Canadá ou em qualquer lugar do mundo. A gente tem esse propósito de levar a ciência de um jeito diferente, do jeito que a gente gosta. E, bom, meu nome é Júlia, eu também sou bióloga, eu estudei na Unimep em Piracicaba, sou de Piracicaba. Também não é tão longe, acho que da cidade de vocês. E eu tive a oportunidade de conhecer a Mari, a Bruna e a Sil lá na universidade. A Silvia foi minha bichete. Para quem não sabe o que é bichete, Silvia entrou e eu apliquei aquele trote nela. Mas não um trote pesado, claro, mas um trote de boas-vindas, né? Recebendo a minha nova amiga na faculdade, mostrando que era a faculdade para ela. E foi a partir daí que a gente se tornou amigas. E a Mari, tive a oportunidade de conhecê-la na matéria de estágio, que é o que ela mesma estava mencionando, que foi a paixão dela depois. Então, consegui ter esse contato com a Mari. A Mari foi minha professora, hoje é minha amiga, parceira de grupo. E a Bruna também foi minha professora orientadora de TCC. Então, depois de tudo isso, depois que passou tudo isso, a gente está aqui num grupo lindo, maravilhoso, todas amigas juntas. Então, a universidade nos possibilitou muita coisa boa. Eu escolhi a biologia porque era perto da minha casa, porque eu gostaria de estudar engenharia de pesca, porque eu sempre gostei de peixe. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A única universidade mais próxima de mim era no sul, divisa com o Uruguai. Eu, antes, assim, não pensava em morar longe da minha família. Não consigo viver assim, né? Então, eu optei em fazer biologia na universidade perto de casa, que tinha um pouco a ver com a área que eu escolhi. Mas desde o começo, eu falei, não, vou entrar na biologia para trabalhar com peixe, que a área é piscicultura. Não, eu quero trabalhar com isso, vou trabalhar com isso, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Até eu entrar na faculdade. Cheguei a fazer biologia, abriu minha mente de um jeito que tinha coisa que eu nem sabia que a biologia abordava. E foi a partir daí que, diferentemente da Mariana, eu escolhi a genética. Foi muito uma decisão que eu não esperava, que eu queria trabalhar com peixe, estava isso na minha cabeça. E, de repente, minha primeira oportunidade foi trabalhar num laboratório de entomologia, que é o estudo dos insetos, na Exalc. E entrei, comecei a aprender, comecei a gostar. Falei, meu Deus, é totalmente diferente daquilo que eu pensava e eu acho que eu tô gostando. Ah, não vou dar braço a torcer porque eu queria trabalhar com peixe. De repente, começo a conhecer coisas novas, mistura inseto com genética, inseto com biologia molecular, estudo de DNA. Meu Deus, onde isso vai parar? Começou a misturar tudo. Aí envolve planta, daqui a pouco envolve bactéria. Bactéria, inseto, planta, biologia. Como que isso tudo tá ligado? Aí comecei a gostar dessa interação. Falei, não, acho que eu vou abandonar o peixe, a ideia do peixe, e vou trabalhar com isso. Foi então que durante todo o período de faculdade meu, que foram uns 4 anos, estudei também biologia, bacharelado e licenciatura, e foi durante os 4 anos da minha graduação, eu trabalhei com genética.
Meu último trabalho foi voltado para genética de micro-organismos, trabalhei com bactéria, e foi a coisa mais linda que eu já vi, estudar DNA. Mas, gente, a gente não vê DNA. É por isso que é mágico, que a gente aprende a ver. A gente aprende a achar coisa que não existe, que não dá para ver direito, a gente vê, dá para ver. E isso me cativou bastante. Hoje eu moro aqui na Austrália, tem 8 meses que eu vim para cá. A ideia era só ficar aqui visitar meu irmão, que mora aqui 2 anos. E por conta do coronavírus, eu tô presa aqui, não consigo ir embora. E falei, não, então é a vida falando para eu seguir um caminho diferente. Então vamos aceitar o que a vida tá falando dessa vez, né? Não vamos ter cabeça dura de novo e vamos aceitar essa vida, esse presente da vida. Então foi aí que eu decidi ficar, estudar inglês, porque eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum. E só pensando, meu Deus, eu fiz biologia, eu não quero abandonar o meu curso para viver aqui. E agora aqui eu tô procurando oportunidades, não trabalho na área, claro, mas o foco aqui é o inglês, difícil, tá assim, a Mari sabe dizer muito bem. As meninas foram para Portugal também, a Bruna e a Silvia, elas vão contar um pouquinho para vocês. Ah, português é português. Não, não é português. Tem certas dificuldades de vida, de língua, de oportunidades totalmente diferentes, mas é uma experiência incrível. A gente vai contar também aí essas diferenças entre os países. Se tem roça no Canadá, porque eu também fiquei curiosa. A gente vai contar um pouquinho como que funciona a vida aí, a vida diferente nesses países, a diferença entre Canadá, Austrália e Brasil em alguns aspectos. E isso é muito mágico, está sendo uma oportunidade maravilhosa. E se eu também fosse começar tudo de novo a minha vida, ter que escolher tudo de novo, eu escolheria biologia. Mesmo que eu não trabalhasse com genética ou nem passasse na minha cabeça trabalhar com peixe, eu tenho certeza que a biologia abrange tanta coisa que eu não ia sair da faculdade sem saber o que eu ia querer fazer. Porque dentro da biologia você pode trabalhar com muitas coisas. São possibilidades absurdas que eu sempre achei que, meu Deus, a biologia abrange isso também. Então é bem mágico, sou muito grata, adorei a minha formação, a minha escolha. E agora vamos esperar a vida dando novos presentes, passar essa fase de coronavírus. Coronavírus veio, é uma situação bem ruim, a vida difícil e tal, mas por outro lado possibilitou a gente ter um outro tipo de conversa, como é o momento que a gente está tendo aqui hoje, bom para ser discutido vários aspectos. Mas muito legal. Agora eu vou passar a palavra, que a gente tem bastante coisa para falar. Bru? Boa noite, então. Boa noite, não, boa tarde. Daqui a pouquinho, boa noite, né? Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, protegidos desse corona, né? Quero agradecer a Naira, a Carol, a Mari, que colocou a gente no meio dessa roda de conversa aqui, e dizer que é muito legal poder dividir esse momento com vocês, mesmo olhando só fotos. Estou olhando fotos de vários alunos aqui, e é muito bom esse momento, né? Então, meu nome é Bruna, assim como a Mari, a Ju e a Silvia, eu sou bióloga, sou aqui de Piracicaba, nasci aqui em Piracicaba, fiz faculdade aqui em Piracicaba, na Unimep, né? É uma universidade particular. E aí começou a minha, acho que, primeira dificuldade na biologia. Por ser uma universidade particular, logo que eu prestei o vestibular, veio aquele ultimato da minha mãe. Olha só, a gente precisa de bolsa para a gente conseguir pagar a faculdade, né? Então vamos correr atrás. E aí foram 6 meses de muita luta para juntar documentação, comprovação de tudo, de boletim, para conseguir a bolsa. Consegui 100% de bolsa depois de 6 meses. E aí eu respirei e falei, acho que agora vai, acho que agora eu vou conseguir seguir aquilo que me move, né? E aí, voltando um pouquinho na história, a minha primeira lembrança, assim, de vida era eu ainda muito novinha, no colo do meu avô, mexendo na terra e com planta. Ele tinha uma roça no fundo do quintal, e então tinha muita planta.
coisa assim, para o consumo nosso mesmo, né? E aí eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que eu gosto de planta, desde sempre, né? Então, eu cheguei na biologia. O primeiro semestre são aquelas disciplinas do tipo química, física, matemática. Eu falava, meu Deus, quando chegam as plantas que eu tanto amo, quando, né? E aí, no segundo semestre, elas chegaram. E eu tive contato com um professor chamado Luiz Antônio Rochelle. Um senhorzinho, mas imagine um senhorzinho de cabelinho bem branco, bem velhinho, pequenininho, mas que sabia tudo tudo de planta. Então, você pegava um matinho de calçada e mostrava para ele e falava, professor, o que é isso? Ah, isso é isso, serve para comer, serve para remédio, serve... E eu achava aquilo sensacional, porque o que eu pensava? Eu falei, olha, a partir da planta a gente faz papel, a gente tem celulose, a partir da planta eu consigo me alimentar, como arroz, feijão, são vegetais, a partir da planta eu produzo remédio, eu faço chá, enfim, planta é tudo de bom. E foi aí que eu decidi que eu queria um estágio com plantas, né? Então, fui à luta. Para quem é daqui de Pira, ou assim, daqui da região, né, talvez Limeira, sabe que a nossa vida aqui gira em torno da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura. É difícil quem resolveu fazer biologia e aqui em Prescabe se desvencilhar da Exalc, é bem difícil. E aí eu cheguei no laboratório com o professor Kageyama, um japonês com aquela cara de bravo, mas que tinha o coração mais doce do universo. E ele me chamava de Dona Bruninha. E eu achava aquilo sensacional, porque um professor me chamando de Dona Bruninha. Eu era, tipo assim, a estagiária do laboratório, né? E aí, depois de 6 meses, sendo estagiária do laboratório, lavando muito vidro, gente. Eu lavava vidro o dia todo e depois chegava à noite, porque na biologia, na UniMep, é noturna. Eu trabalhava o dia todo lavando vidro. Às vezes a mão tinha até todo com os dedos enrugados, de tanto lavar vidro, chegava à noite, aquela matemática pesada, mas no dia seguinte começava tudo de novo e eu olhava aquela imensidão do laboratório, né? Foi depois de 6 meses que o professor Kageyama falou assim, olha, vamos estudar planta? Você gosta mesmo? Falei, bora, vamos. Ele, então faz um projeto, escolhe uma espécie do cerrado, porque eu estou trabalhando com cerrado. Eu falei, nossa, cerrado? Eu queria Mata Atlântica. Foi uma coisa assim, estranha para mim, mas falei, vamos embora. Então vamos, a oportunidade está aí, vamos abraçar, né? E aí fui para um campo aqui em Tirapina, bem pertinho aqui de Pira, né? Perto de Brotas, ali, tem uma estação ecológica. Chegou lá, eu gostei de uma planta que se chama caqui do cerrado. E aí eu cheguei pro professor e falei, olha, gostei dela. Ele falou assim, nossa, mas o caqui do cerrado nem é conhecido, né? O que você quer dele? Vamos, vai, tá, vamos estudar o caquizinho. Estudei o caqui durante todo o meu período de faculdade, né? Fiz a iniciação com ele, descobri várias coisas legais sobre o caqui e ele foi tema do meu mestrado no mesmo laboratório. Então, consegui percorrer o caminho com as plantas, né? Aí, fui para minha defesa de mestrado, terminei meu mestrado sempre feliz com as plantas. Foi aí que ele diz o seguinte, olha, a gente precisa conservar a diversidade de florestas que existem no Brasil. Hoje a gente vê essas cenas trágicas de queimada, né, na Amazônia, no Pantanal. Foi alvo, assim, de muitas reportagens de TV, mas o Cerrado sofre com isso, acho que ainda antes, né? Então, a gente precisa de elementos para conservar. E aí, eu tive a minha primeira surpresa. Um elemento para conservar a floresta é genética. E eu tinha pavor da genética na graduação, gente. Eu tinha pavor, né? Mas eu pensava, para que serve a genética para conservar a planta? Eu quero a planta, né? Eu quero a planta. E aí, eu não sei se alguém já ouviu, se alguém já parou para prestar atenção, mas quando parentes próximos resolvem ter filhos, a chance de uma anomalia é grande. Já ouviram falar sobre? Com as plantas é a mesma coisa, gente. Então, o que eu precisava saber? Eu precisava saber quem era parente de quem em campo. Como é que eu vou saber? Eu não posso chegar para a planta e falar, você é prima dela? Você é irmã dela? Você é mãe? Vocês são irmãos? Eu tinha que extrair DNA.
Então, o DNA me dava informação de tudo, eu mapeava, eu sabia quem era mãe, quem era filho, quem era primo de primeiro grau, quem era primo de segundo grau, e eu falava, olha, a partir disso, eu coleto sementes de quem não tem parentesco, porque aí eu sei que elas vão gerar descendentes férteis e vão continuar produzindo os frutos. E aí foi o meu primeiro encantamento com a biologia. A gente foca num grupo, tipo plantas, e a gente vê que está tudo interligado, que se eu quero conservar, eu tenho que olhar para uma árvore, eu tenho que entender que naquele ser vivo tem um elemento genético que permite a gente conservar essa diversidade gigante, né? Enfim, vegetal. E aí fui para o meu doutorado achando que ia continuar com o meu lindo caquecinho. A vida veio e falou assim, não, agora você vai para a Mata Atlântica. Você não queria? Vai para a Mata Atlântica. Falei, então eu quero um IP, bem lindo e maravilhoso. Todo mundo se encanta olhar um IP. Fui trabalhar com pau-marfim. E aí foi o maior presente da minha vida, porque o pau-marfim, que é uma espécie arbórea, está a 2 passos de ser extinto da natureza. Então, eu consegui juntar bastante elementos para ajudar na conservação, né? Espero que um dia a gente tenha uma política legal e que a gente consiga conservar essas florestas, né? Então, fazer biologia é uma coisa que... Fazer biologia e trabalhar na área da biologia é uma coisa que me preenche. Me preenche quanto aquela bióloga que coloca a mão na massa e me preenche como professora. Para sempre incentivar os alunos, olha, a gente está trabalhando num todo interligado, né? A gente precisa dos nossos elementos vivos para que a gente continue seguindo essas nossas jornadas e incentivando e estimulando, né? E acho que, assim, como uma mensagem, talvez motivadora, é que a partir do momento que a gente resolve estudar e encara isso com bastante seriedade e responsabilidade, esse mundo nos abre portas, e essas portas vão se abrindo cada vez mais, e a gente vai ganhando elementos e conquistando o mundo, vamos dizer assim, né? Por meio da educação, eu consegui ir para Portugal, como a Júlia falou, consegui apresentar os meus trabalhos com o caquito cerrado, que aqui de Tirapina eu fui apresentar ele lá em Portugal, o pau-marfim, aqui de uma cidadezinha de Luiz Antônio, bem pertinho de Ribeirão Preto, eu fui apresentar ele em Portugal. Então, assim, a educação nos abre portas, elas nos ajudam a um melhor relacionamento com o próximo, com a natureza, né? Nos situam quanto ser humano, né? E contribuem um com os outros. Então, sou muito feliz com a minha escolha, sou muito feliz. Se eu ficar falando mais, acho que eu vou acabar ficando a chata da biologia, porque eu sou bem feliz com ela. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, principalmente quem resolve trabalhar com mata aqui nesse Brasil, né? Como vocês já devem imaginar. Então, era isso. Vou passar para a Silvia agora. Bom, meu nome é Silvia, eu sou de Rio das Pedras e fiz biologia na Unimep, fui aluna da Mariana e da Bruna e bichete da Júlia, né? Ela falou que o trote foi de boa, mas meu cabelo ficou rosa durante um mês e fiquei fedendo peixe, mas tudo tranquilo. A minha experiência com biologia foi que, ao mesmo tempo que eu caí de paraquedas, também sempre foi uma escolha do meu coração que eu queria negar. Então, no meu ensino fundamental, eu tive uma professora de ciências que foi fantástica e me inspirou muito para que eu seguisse aquele rumo da biologia. Mas eu sempre escutava aquilo de: mas isso não te dá dinheiro? Isso não vai te dar futuro? Por que que você vai fazer biologia, né? Então, como eu ficava nesse negócio de ficar ouvindo o que os outros iam me falar, então eu tinha muito receio de fazer biologia. No meu ensino médio, eu entrei com uma indecisão muito grande. Então, eu falei, eu vou fazer psicologia, vou fazer enfermagem, vou fazer biomedicina. Então, eu ficava muito nessa área de saúde, né? Ficava meio indecisa, porque o meu sonho era ficar dentro de um laboratório, não ter contato com ninguém e ficar ali fechada. Eu era extremamente, né, isolada do mundo. Era isso que eu queria, ficar ali no meu laboratório e também, que nem a Mari falou, achar a cura do câncer. Era isso que eu queria da minha vida. Mas chegou uma hora que eu também tive 2 professores de biologia fantásticos também no meu ensino médio. E eu fiquei, eles vão fazer com que eu faça biologia, não vai ter jeito. Eles foram também minha inspiração.
E chegou na hora do vestibular, e na Unimap eu tinha duas opções. Ou eu fazia enfermagem, que era uma área assim, né, de saúde, ou eu fazia biologia. De última hora, eu fiz para enfermagem. Mas aí na hora de fazer a matrícula eu queria biologia. Aí eu era indecisa desse jeito. Porém, eu não podia pagar a universidade e não tinha bolsa para enfermagem, tinha bolsa só para biologia e biologia licenciatura, não biologia bacharel. Daí eu fiquei, vou fazer licenciatura, daí depois eu dou um jeito com o bacharel, porque o que eu não queria era ser professora. Eu não tinha desejo nenhum na minha vida de ser professora. E eu fui lá e fiz licenciatura, né? Vamos ver no que vai dar. Na hora que no meu primeiro semestre, nós tivemos uma matéria de licenciatura, que foi com a Mariana Nardi, e foi a primeira turma dela na universidade, e ela chegou lá, tirou todo mundo da sala de aula, foi lá no meio do mato, mandou todo mundo fazer uma roda, sentar no chão e mandar cada um olhar um no olho do outro. Na hora que ela fez isso, eu falei, Senhor amado, o que que essa mulher tá fazendo? Né? É uma doida, veio aqui, chegou a hippie incorporada na pessoa, ruivinha, do jeitinho que ela tá aí, chegou assim, eu fiquei aí agora. E eu fiquei muito presa nos meus primeiros anos da faculdade. Eu era muito fechada, eu não queria, eu só queria aprender sobre a biologia e pronto. Eu não tá meio assim com a licenciatura. Mas a Mariana, gente, ela chegou depois. E ela foi pegando o coraçãozinho da gente, fazendo assim, ó, sabe? Foi destilhando cada um. Acho que todo mundo tem uma experiência muito incrível com a Mariana nesse quesito, que além de ser professora, ela também era uma amiga muito incrível. Então, assim, ela conquistou a todo mundo e fez todo mundo se conquistar pela licenciatura para ser professor. Então, chegou no final da, do semestre de licenciatura, eu falei, é isso mesmo, eu quero ser professora. Já mudei tudo, quero ser bióloga, professora. Passou um tempo, conhecemos a Bruna. Então, a Bruna veio dar aula de botânica pra gente e também ela é uma professora muito agitada. Então, pensem assim, você ia assistindo aula com ela, olhando todos os movimentos dela pela sala. Mas ela dava umas aulas incríveis, incríveis, gente. Eu tenho muitas saudades das aulas de botânica dela. Eu poderia sentar o dia inteiro e ficar aprendendo sobre plantas com ela, porque ia ser bem tranquilo. Porque, olha, até o mais difícil era mais simples com ela. E e durante essa parte da universidade foi algo que eu me descobri como bióloga e me descobri como Silvia, porque foi o momento em que eu fiquei assim, eu estou fazendo o curso que eu amo, eu estou descobrindo sobre a vida no geral, sobre plantas, sobre animais, sobre a micro, sobre a macro vida, né? Então, todos os aspectos, e eu tinha uma dificuldade porque eu tenho uma baixa visão em um olho, e eu não enxergava, o microscópio tem duas lentes, né? Eu só enxergava em uma lente do microscópio, que o outro olho não funciona. Do meu, né? No caso, não no microscópio. E eu só enxergava com uma parte do microscópio. E mesmo assim eu tinha que me virar e dar um jeito de desenhar e dar os 30 ali no laboratório. E, gente, o laboratório continuava sendo a minha paixão, mesmo eu tendo essa dificuldade. E eu me dei muito bem depois com o laboratório. Tive a experiência de estagiar na Exalc com fungos patológicos, então eram fungos que dão doenças em plantas. Tive também a oportunidade de estagiar com genética. Falo que também foi a minha maior dificuldade na questão de genética foi enxergar as coisas, porque era tudo muito pequeno. Você já não enxerga o DNA. Aí você vai mexer com o negócio de DNA, é menos ainda. Então, aí não me ajudava muito, né? Então eu ficava. Tá sendo complicado. Daí eu acabei deixando de lado, porque eu não estava me encontrando muito no laboratório, e eu fui me encontrar fazendo estágio em escola. Tive a oportunidade de fazer um estágio aqui na minha cidade, Rio das Pedras. Fiquei um ano inteirinho numa escola.
E olha, eu sou apaixonada até hoje pelaquela escola. E eu falo todos os dias, que saudades da escola e de estar lá com os alunos. Que saudades. Eu morro de saudades mesmo. E nesse meio tempo, tive a oportunidade de participar da missão de estudos lá em Portugal, que é um programa de intercâmbio que tem na Unimep com uma universidade lá de Portugal. Aí eu fiquei 15 dias em Portugal, junto com uma galera e alguns professores, e a gente tinha que estudar sobre a área de administração, de marketing, contabilidade e, por último, sustentabilidade. Só tinha eu de ciências biológicas lá. O resto era tudo administração, ou pessoal de RH, ou de marketing, contabilidade, e eu de ciências biológicas. Foi algo assim, muito misturado. E na hora de ter as aulas de administração, eu fiquei perdida. Isso eu falo, fiquei bem perdida. Mas na hora de ver as coisas de sustentabilidade, gente, era um encanto. E nós tivemos aula com professores de lá e daqui do Brasil. E foi algo assim que a gente pôde observar muita coisa diferente. Eu tive que estar em duas cidades lá em Portugal, estive em Lisboa, que é a capital, e em Guarda, que é uma cidade mais no interior. E a gente foi estudar até uma fábrica de têxtil, então era um negócio que fazia uns cobertor, uma grossão de lã, que era super legal. Então eu tinha que olhar tudo, todas as visitas que a gente fazia, eu tinha sempre que olhar com o olhar de sustentabilidade. Então eu só tinha que olhar com um olhar de bióloga. Então a única coisa que eu precisava viver ali era ser uma bióloga vivendo em um outro país e olhando as coisas com um olhar biológico. E é isso que eu continuo tentando fazer agora nessa pandemia. Chegou a pandemia, ficou tudo parado. No momento, estou fazendo minha segunda graduação, que é biocombustíveis, e estou desempregada, né? No caso, eu estou estudando novamente. E as pessoas às vezes me perguntam: nossa, e você está aí desempregado? Gente, não estou desempregado, porque tudo eu tenho que olhar com biologia. Então eu saio na rua, eu tenho que olhar a biologia nas plantas que estão ali na minha calçada, aqui do lado do vizinho. Eu olho com olhar de biologia. Eu chego, vejo uma flor diferente, eu já quero pegar a flor na mão, olhar, ver lá todas as partezinhas delas, seus materiais reprodutivos, eu já quero ter esse olhar de biologia. Chega um animal perto de mim, sério, que até os lagartinhos que entram aqui, eu fico assim, observando eles tão bonitinhos. Claro que eles fogem de mim, né? Mas eu sempre fico olhando eles assim com uma curiosidade imensa. Então, ser biólogo vai muito além de uma profissão. Para mim, é ser uma pessoa que vai olhar as coisas com um olhar bem diferente. É como se você colocasse no Harry Potter, tem a Luna, que olha, que tem o óculos lá, que coloca e vê as coisas tudo brilhando, assim, bonitinho. Acho que é a mesma coisa com a biologia. A gente coloca um óculos e olha as coisas assim, tudo diferente, com um olhar mais brilhante, mais curioso e que a gente fica assim encantado. Então, a biologia é isso para mim. E acho que agora eu passo para Mari ou para as meninas aqui para ir conduzir nossa roda. É isso aí, Silvia. Ser biólogo faz com que a gente coloque esses óculos e realmente fique olhando tudo brilhando. A gente olha uma planta e imagina como que está funcionando, como que a água está chegando, como que ela está fazendo fotossíntese, quais são as partes anatômicas, como que é a célula. Então, a gente imagina todos esses detalhes. A gente olha para o animal e já pensa que ele faz parte de uma cadeia alimentar, de toda a fisiologia. Não que a gente lembre de todas as coisas, de tudo que a gente estudou, mas a gente, a gente consegue olhar para toda essa diversidade e a gente admira tudo isso. É como se fosse uma lente que faz a gente admirar toda essa beleza da natureza, né? E faz também a gente ficar se questionando por que esse animal come tal coisa? Por que essa planta tem um fruto desse formato?
por que que aqui não nasce nada? Por quê? Por quê? Então, a curiosidade é meio que inata da biologia. Então, é algo muito legal isso. E algo que a gente acabou não falando foi o que o biólogo ele pode fazer como profissional, né? Ele pode trabalhar na área da saúde em laboratórios, ele pode trabalhar com pesquisa, tanto em institutos, como uma Embrapa, por exemplo, como também nas universidades públicas. Existem empresas, instituições privadas que também fazem pesquisa, mas é menos e com interesse particular, né? Então, essas pesquisas podem envolver genética, planta, bactéria, fungo, animais, ecologia, ou separadas, ou tudo isso junto, ou algumas coisas juntas, enfim. O biólogo ele também pode trabalhar com consultoria ambiental, que é o que eu falei de fazer um estudo de impacto, por exemplo. Pode trabalhar em prefeitura, por exemplo, numa estação de tratamento de água e esgoto. Existe um biólogo lá trabalhando. E ele pode ser professor também. Eu não sei dessa lista, se eu esqueci alguma coisa, as meninas complementam depois. Mas existe uma gama muito grande do que o biólogo pode fazer. No Brasil, nosso país, é um pouco complicado para a gente, que a gente está numa fase de não investimento na ciência, de não investimento na educação, de não investimento de um monte de coisa. Então, às vezes, parece que a gente não tem oportunidade. Mas o que eu falo da minha experiência, eu acho que as meninas também compartilham disso, é que quando a gente estuda o que a gente gosta, as coisas, a gente começa a achar caminhos, mesmo sendo difícil, né, sendo uma fase difícil do país, tendo dificuldade em conseguir empregos, a gente vai achar, a gente vai dar um jeito, mesmo que o caminho a gente faça uma curva para chegar lá, a gente vai conseguir. Então, beleza. E aí, né, dentro da minha formação, que eu contei para vocês, os últimos 4 anos, então, eu estive em Rio Claro ou Piracicaba, trabalhando com biologia e com educação ambiental. E aí surgiu a oportunidade para o meu marido de trabalhar aqui no Canadá. E aí, né, vamos, não vamos, vamos, não vamos. A gente falou, a gente só vai se os cachorros puderem ir. A gente tem 3 cachorros grandes, um labrador e 2 pitbulls. E aí a gente viu que podia, que a gente conseguia trazer os cachorros, deu certo e falamos, vamos. Então, em fevereiro desse ano, a Mariana, bióloga, chegou aqui. A Mariana não falava direito inglês, então o inglês é um desafio para mim. Tem horas que o Google Tradutor salva, igual já salvou as meninas. Para vocês entenderem onde eu tô. Eu tô na Nova Escócia. Quem já assistiu Anne com E, e fala da Ilha do Príncipe Edward. Quem não assistiu, assiste. Quem assistiu vai lembrar. Então, as paisagens são daquele mesmo jeito, tudo meio alagado, é planície, a gente vê muita raposa, a gente... Enfim, tem gelo, tem primavera, tem verão, tem outono, tem folhinha do Canadá, vermelha, amarela, enfim. Eu tô a 1 hora atrás de vocês, não é a mesma hora. Até 2 semanas atrás a gente estava na mesma hora. E agora a gente está tendo dias muito curtos. Vocês já devem ter estudado sobre solstício de verão e de inverno. De verão é quando o dia é mais longo, de inverno é quando o dia é mais curto. Então agora, o solstício de verão foi acho que no dia 23 ou 26, não lembro, 16, em junho. Então, naquela época, a gente teve 16 horas de luz. Então, gente, o dia rendia demais, demais. Então, você podia fazer um monte de coisa. Quem gosta de luz, de sol, vive bem. Agora, a gente já está com 10 horas de sol só. Então, está amanhecendo 7 e pouco, e agora já está escurecendo. São 5 horas e já está escurecendo. Quando for em dezembro, que é o solstício de inverno, vai estar escurecendo mais ou menos 4h30. Então, os dias começam a ficar mais curtos. Quanto mais perto do Polo Norte, os dias vão ficando mais curtos no inverno. E no verão é o contrário. No verão, os dias vão ficando mais longos. Então, atualmente, agora são 4h55 aqui.
Eu não trabalho na área ainda, porque eu preciso estudar o inglês, então eu estou estudando o inglês, praticando, plantando, fazendo artesanato, limpando casa, fazendo tudo que vocês podem imaginar. Mas o meu objetivo maior é ser professora de biologia e atuar como educadora ambiental aqui no Canadá. Então a gente faz aquela curva para chegar no objetivo maior. Bem, e como que é olhar, né, o Canadá como bióloga, né? Então, eu vou falar de algumas coisas que vão envolver a questão dos parques, do lixo, da pesca, dos animais, enfim. Depois eu passo para as meninas falarem sobre como que é a impressão delas também, onde elas estão. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que as pessoas são mais cuidadosas com relação à natureza. Então, se existe existem vários parques ambientais e tal, mas você não vê muito lixo na rua. Se existem regras, as pessoas seguem essas regras, mesmo que não exista a fiscalização. Então, por exemplo, tem um rio aqui perto da minha casa. Nesse rio, você pode pescar, mas você precisa de uma licença. E essa licença tem que pagar. Então, não é assim, ninguém vai ver, então eu vou pescar, que ninguém vai ver que eu estou pescando. Não, as pessoas simplesmente não pescam se não tem a licença. Então, só vai pescar se tem a licença. Para pescar, tem que ter um peixe maior de um determinado tamanho, porque senão ele é muito bebê, e tem que ser menor do que um determinado tamanho também. Então, ele pode estar no período de reprodução, você pode levar a espécie em extinção. Então, se você fisga um peixe que seja muito pequeno ou muito grande, a pessoa devolve na água. Mas, dependendo da pessoa, a gente pode pensar assim, ninguém vai ver. Então, eu vou tirar ele da água e vou comer ele. Mas a questão é que as pessoas são muito certinhas aqui. Então, o que eu tenho notado é que as pessoas são muito corretas. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Então, aqui na Nova Escócia, a gente tem uma atividade de empresas madeireiras muito grande, porque aqui tem muito pinos, né? São as coníferas, as arvorezinhas de Natal. E as pessoas usam muito essas madeiras para fazer móveis, para papel, celulose, enfim. E aí, então tem um corte muito grande de madeira, mas as pessoas só vão cortar, as empresas só vão cortar se tiver autorização. Não existe corte legal igual tem na Amazônia, enfim, na Mata Atlântica. Não tem essa coisa de ninguém vai ver. Ou então eu vou colocar um tanto de gado aqui, eu vou cortar, vou colocar gado para daí virar minha área. Sabe assim? Então essas coisas não acontecem. O tempo, né? Como que a natureza é processada aqui. Eu cheguei em fevereiro. Em fevereiro só tinha neve, era tudo branco. Os galinhos das árvores e tinha todos os brotinhos. Conforme o inverno foi acabando e chegando a primavera, esses brotinhos foram formando flores. Eu esperava folha primeiro, e foi formando flor. A primeira coisa que aconteceu foi um monte de flor abrindo, que são polinizadas pelo vento. E aí foi uma fase que ventava muito, muito, muito. Depois vieram as folhas e as árvores ficaram todas verdes. E é uma explosão, gente. Aqui, como a gente tem as estações muito marcadas, quando chega a primavera e o verão, todas as espécies querem se reproduzir. Plantas, bichos. Porque o que o ser vivo, né, faz nesse mundo? Ele se desenvolve e se reproduz para deixar novos indivíduos com a mesma genética e poder perpetuar a espécie, né? Então, aqui vem tudo de uma vez. Todas as plantas brotando, tudo com flor, muitos insetos para polinizar, muitos. Quando eu falo, gente, é muito mosquito, muita abelha, muita vespa, muitos besouros. Mas é muito, muito, muito. E a vida, assim, esplêndida, né? Os animais. Aqui a gente tem alce, raposa, urso, ganso, patos, muitos gansos, guaxinim, esquilo, coelho, castor, lobo, veado,
de tudo isso, o que eu já vi, né? Coelho, guaxinim, as aves todas, né? Aqui a gente tem também a águia careca, que é aquela gigantesca, e eu vejo passar por cima da minha casa, é uma coisa surreal. Ela poderia levar embora a minha pitbull, porque é muito grande. E é uma das coisas que eu mais fiquei chocada. Já vi também alguns veados comendo maçã aqui do lado da minha casa. O urso, eu já vi vestígio, porque ele revira o lixo, né? Enfim, mas eu nunca vi ele, mas é comum da gente ver também. Aqui na Nova Escócia, a gente tem o urso preto. O urso preto ele é mais de boa, ele não é tão grande, ele tem cerca de 2 metros no máximo, e ele só vai ficar muito bravo com você se você mexer com os filhotes. Se for uma fêmea e tiver filhote. Senão ele tá de boa. Agora, o urso pardo que a gente tem lá do outro lado do Canadá, porque o Canadá, eu acho que é um dos maiores países do mundo. Ele está aqui no Oceano Atlântico e ele está aqui no Oceano Pacífico. São 16 mil quilômetros de uma costa para outra. Então, eu estou aqui no litoral Atlântico. Aqui do outro lado, no Pacífico, a gente tem o urso pardo. Esse urso ele tem quase 3 metros de altura e esse é brabo. É aquele que entra metendo o pé na porta e entra na casa das pessoas. Esse tem que ter... Aqui a gente utiliza o spray de pimenta. Caso aconteça alguma coisa, quando a gente vai para o mato, a gente vai com spray de pimenta para espantar um possível urso. Lá as pessoas andam armadas, porque é perigoso realmente ter algum acidente com urso. Enfim, e com outras coisas, né, que me chamaram a atenção aqui, além da pesca dos animais, a questão do lixo, gente. Aqui, na minha casa, eu alugo a casa, já tem, da prefeitura, uma estrutura para compostagem. Então, já tem escrito o nome da prefeitura, tem a lixeira também. Então, nesse lugar, a gente coloca as coisas orgânicas. E aí tem o dia que vai, uma vez por semana, vai passar o lixo reciclado e uma vez por semana o lixo comum. Se você joga fora, coloca na composteira o orgânico e o reciclado vai no dia do reciclado, sobra muito pouco para você colocar no lixo comum, que vai para o aterro, né? E as pessoas, pelo que eu tenho visto, a maioria levam muito a sério isso, né? E o que acontece, gente? Olha como que é. Tava aqui de boa, né? Tinha o lixo e tal. Coloquei tudo dentro de um saco transparente azul, porque é essa a regra. E coloquei no dia que tava lá no aplicativo. Tem um aplicativo também do dia que passa o lixo. Aí passou o cara e o lixo ficou e ele deixou um bilhetinho grudado, falando que eu tinha separado errado. Então, eles só levam se estiver tudo limpo, o meu estava limpo, mas eu tinha colocado plástico, vidro e papel junto. E tem que separar papel, todos os tipos de papel tem que ser um saco separado. Então ele não levou. Como que a gente faz no Brasil, né? Taca tudo lá e o cara do reciclado vai levar, né? Então a gente nem pensa como que é o depois. Aqui eu acredito que o destino desse lixo reciclado seja diferente. Então, em diferentes lugares, então eles acabam separando, já pedindo para a gente separar. E quando a gente separa, gente, a gente toma consciência do quanto a gente consome. Porque quando a gente come mais porcaria, a gente percebe que o reciclado aumenta e o orgânico diminui. Então a gente começa a tomar consciência do nosso lixo e do nosso estilo de vida. Então, acho que para algumas coisas do ser biólogo aqui agora são essas. Eu vou passar para a Júlia agora falar um pouquinho da Austrália. Então, eu vi alguma pergunta aqui questionando a respeito das horas, né? Para mim, aqui na Austrália, são 8 horas da manhã do sábado. Então, eu tô a 14 horas para frente de vocês. Sou uma pessoa do futuro. Então, a 14 horas é difícil a comunicação, mas muito bom, né? É bom ter essa diferença. Sempre quando eu ligo para as pessoas, minha avó principalmente, ela sempre fala: e aí, vai jantar? Não, na verdade, eu tô acordando para ir trabalhar. Ela, e aí, tá indo dormir?
Não, tô acordando, tô saindo. Então sempre ela fica confusa, né? É bem confuso para todo mundo. Mas é muito legal. Eu moro em Sydney, né? Que é onde aparece no filme do Nemo, o Opera House. Eu moro perto, aqui em Sydney, mas eu moro num bairro um pouquinho mais afastado. Moro em frente à praia. Então aqui a gente tem a sorte de morar em frente à praia e poder presenciar algumas coisas diferentes, como alguns animais, algumas, algumas coisas que são diferentes, culturais, né? Eu moro num bairro que tem bastante libaneses, então você consegue ver a diferença entre as culturas das pessoas, isso é muito legal conversar. E eu vim para cá, para a Austrália, como eu tinha dito, para visitar meu irmão, foi um presente dos meus pais. Depois, como eu não tive formatura, era para ficar 3 meses, aí renovei meu visto. Eles me possibilitaram renovar mais uma vez, porque eu não pude ir embora. E agora estou trabalhando, juntando meu dinheiro para renovar minha terceira vez para um longo período. A vida é difícil, claro. Você chegar aqui, querer conversar com alguém na padaria e você não saber falar, pedir um pão. É bem complicada a comunicação, mas você vai vendo que conforme você vai conhecendo as pessoas, é uma cultura que recebe você bem. Então, se você não consegue falar, algumas pessoas tentam te ajudar, vai tendo aquele jeitinho brasileiro e a gente consegue se virar, consegue ir aprendendo. Eu comecei a fazer inglês aqui, são 6 horas de inglês por dia, semana inteira. Então, alguma coisa tem que sair, porque 6 horas de inglês por dia é muita coisa. Alguma coisa sai. Mas eu estava conversando com a Mariana, inclusive, esses dias, sobre as diferenças entre os países, porque eu vi algumas coisas e falava, não é possível que aqui só é assim. Uau, recentemente apareceu uma aranha no meu quarto, eu liguei para ela, falei assim, Mariana, aconteceu uma coisa aqui na minha casa, apareceu uma aranha dentro do meu guarda-roupa, me ajuda, eu não consigo dormir porque eu tenho medo de aranha. O que eu posso fazer, Mariana? E a Mariana sempre morou mais afastada e na casa dela sempre teve aranha. Ela nunca matou aranha, porque era, né, todo sem medo, sempre pensando no bem dos animais. Mas, bom, a aranha apareceu dentro do meu guarda-roupa, até hoje não consegui colocar minha roupa lá dentro de novo. Então já faz uma semana, minha roupa tá toda para fora. Juro, gente, juro. Mas tudo bem, tudo bem. A questão, eu também sou aracnofóbica, aí muito bom ter aqui uma amiga, eu, Silvia, a gente tem medo, e justamente escolhi a Austrália. É assim, meus amigos dizem que quando Noé foi distribuir os animais, aqui ele cansou e falou, não, tudo que sobrou na arca, vamos colocar na Austrália. E é isso que aconteceu mesmo, porque tem tudo aqui. Moro numa praia, perto de uma praia, que você não pode entrar no mar, que tem ataque de tubarão. Aqui tem o menor polvo do mundo, venenoso. O maior polvo do mundo, venenoso. Jacaré de água salgada. Crocodilo de água salgada. Água viva, pequena, venenosa. Água viva grande, mais venenosa do mundo. E aí? Escolhi, continuo escolhendo a Austrália. Exato, não, tem muitas formas de você poder morrer aqui na Austrália. Sim, você tem que tomar muito cuidado. Eu sou muito medrosa, como vocês podem perceber. Então, eu moro na frente da praia, mas me pergunta se eu já fui na praia. Fui nada, não vou, nem vou. Falo que eu não tenho tempo. Mas é muito legal você conhecer a diferença entre os países, porque no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande. E quando a gente conhece alguns outros lugares do mundo, a gente vê que a diversidade é diferente. Então, os animais são diferentes. Eu cheguei aqui achando que eu ia encontrar canguru na rua. Falei, não, tô indo na Austrália tem canguru, vou chegar na minha casa, vai ter um canguru na minha porta. Demorei 8 meses para conhecer meu primeiro canguru. Que não tem canguru aqui na frente. Tava quase indo embora de novo. As pessoas falam, e aí, bióloga, conheceu o canguru? Não. Então eu falei, não, preciso ver. E conto para vocês, gente.
Fiquei com medo, porque ele tem uma unha muito grande, mas é muito gostoso. O pelo é muito macio. Foi uma experiência maravilhosa. As meninas estão de prova porque eu acho que eu mandei umas 400 fotos do mesmo canguru para elas quando eu tirei a minha primeira foto. Então fiz vídeo, tudo foi maravilhoso. Tive essa oportunidade. E não, a gente não vê canguru na rua, é muito difícil de ver aqui, embora seja símbolo. E sim, também acho que o pelo do canguru é mais hidratado que o meu cabelo, inclusive. Isso, com certeza. Agora, meu próximo passo é conhecer um koala, que é mais difícil. Mas aqui a gente tem muitas leis que envolvem os animais. A questão de preservação aqui é muito forte, que é o que o meu lado biólogo me chamou muita atenção. E, assim, aqui tudo se tem lei, as pessoas seguem, embora, mesmo que não tenha fiscalização, as pessoas seguem as regras. Questão da pesca, você pode pescar desde que você pague a licença anual. Tem o tanto de varas por pessoa, você não pode simplesmente colocar um monte de coisa, um monte de vara para pescar, você tem tamanho de peixe, você tem época para pescar, tem peixes que são protegidos pelo Estado, que você não pode fazer a pesca, não pode retirar. Então tem uma série de questões. A parte do lixo aqui também é muito legal, porque foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro vendendo lixo. Eu comecei a juntar plástico, a garrafa de vidro, levar nas máquinas e ganhar 10 centavos por garrafa que você joga na máquina. Eu falei, não, 10 centavos é pouco, mas se eu juntar um monte, eu fico rica. Até que eu fiz um mercado, teve uma festa aqui na minha casa, eu peguei tudo que era lixo da minha casa e fui vender, para conseguir fazer meu mercado da semana nas máquinas. Então, a partir de agora, eu gosto de guardar meu lixo para vender, porque é uma forma de conscientizar as pessoas de uma forma que você pode receber um dinheiro por isso, então acaba com que as pessoas criem esse hábito de separar o seu lixo e vender o seu lixo. E depois, como as pessoas têm um pouco de preguiça de ir na máquina jogar o lixo, mas isso já se tornou um hábito, então sempre as pessoas acabam separando esse lixo, independente se ela vai vender ou não vai vender o lixo que ela separou. Isso é muito legal, porque você pode vender vidro, você pode vender plástico, as garrafas, e tem toda uma máquina para você ir colocando, depositando seu lixo, e você vai recebendo 10 centavos por coisa que você colocar nessa máquina. Os rios aqui, eles têm redes, então o lixo não passa nos bueiros, não passa direto para o rio, ele é filtrado dentro de uma bolsa. Então, essa bolsa impossibilita que os lixos maiores, como garrafas, sofá, como a gente já viu reportagens aí sobre, né, sobre os rios que é achado sofá, capacete, essas coisas não passam porque eles são filtrados em grandes bolsas e é uma forma também de controlar. E aqui, qualquer lugar que você vá, tem uma reserva florestal. Tem um parque, tem uma unidade fechada, tem os parques que você pode visitar. Tem um parque aqui que chama Royal National Park, é um dos maiores parques que a gente tem aqui na Austrália. Você pode visitar um pedaço, você pode acampar, tem coisas maravilhosas para você visitar lá dentro. Só que o parque, eu acredito que pega quase umas 5, 6 cidades aqui perto. Que eles não mexem, o parque é fechado. E você pode só ter uma parte dele, e o resto é todo de preservação. Eu gosto muito de acampar, então uma vez eu estava acampando aqui, a gente resolveu fazer uma fogueira, assim que eu cheguei, e a gente não viu que tinha placa que não podia fazer fogueira, porque aqui tem sites para você reservar, então todas as informações estão nos sites, a gente não se atentou e fez a fogueira, e 2 minutos depois, não tinha ninguém no parque, 2 minutos depois, apareceu um fiscal. Da onde ela apareceu, não faço ideia. Ela simplesmente falou: ou vocês apagam, ou vocês estão fora. Claro que a gente apagou, sem dúvida, resolvido. Só que era uma coisa assim: não tem placa. As pessoas seguem no site.
Estava no site, estava escrito, era obrigação minha saber que aquele parque não poderia. Uma outra vez a gente viu uma árvore caída, a árvore estava verde, a gente arrastou a árvore para perto da fogueira para fazer um banco, ela já estava derrubada no chão, e de repente chegou uma moça que estava acampando no camping junto com, não com a gente, mas em outro grupo. Ela veio no nosso grupo e falou: quem que vocês pensam que vocês são, que vocês estão arrancando uma árvore verde? A gente não tinha feito essa ação, alguém fez, mas é para você ver que as pessoas do outro camping estavam vendo você fazer uma coisa que era contra a natureza e elas vieram e reclamaram que você estava fazendo alguma coisa para a natureza. Então, a gente explicou tudo e ficou tudo resolvido, mas sempre tem alguém aqui, eles defendem muito essa questão de natureza, essa questão de parque, essa questão de lixo, sempre tem bastante lixeira, para você não ter desculpa de falar que não tinha onde jogar. Todos os lugares tem, a praia aqui da frente tem lixeira nas praias, e todo dia de manhã passam os caminhões recolhendo esse lixo e limpando os lixos que ficam na praia. Então você não vê lixo dentro do mar. Isso aqui pelo menos em frente de casa não tem, porque é bem certinho, é bem regrado essa questão de coleta de lixo. Então, isso que me encanta muito como bióloga aqui, é toda essa diversidade e essa preocupação com o meio ambiente, com proteção de natureza, com todas as coisas que envolvem essa biologia que eles tentam preservar e cuidar para que isso não seja um recurso que acabe. Então, isso é uma coisa muito mágica, e tirando todos esses problemas da Austrália, isso me encanta bastante. Você está dirigindo, passeando de carro e vê que todo lugar tem um parque, uma mata, uma reserva, e sempre preservada, sempre tem animais, sempre os animais são protegidos pelo Estado. Tem uma ave aqui que ela é super simples, mas ela é ameaçada de extinção, ela é símbolo do Estado, então você não pode fazer nada com essa ave, não pode incomodar essa ave está no parque, por exemplo, você não pode incomodar ela, porque ela é uma ave símbolo, que ela é ameaçada de extinção. Então, tem vários cuidados, tem tudo em sites aqui, todas as informações, placas, e é bem interessante essa questão de natureza, diversidade aqui na Austrália. Embora a diversidade seja perigosa, é muito legal você conhecer, assim, as coisas legais que a Austrália traz. Eu estou muito feliz aqui, terminando aí esse curso de inglês. Não sei, hoje eu trabalho numa escola aqui, mas trabalho na parte de cleaner, e é uma escola particular, e foi a primeira vez que eu pude vivenciar algumas situações como... Aqui as pessoas são muito ricas, então eu fui numa escola de gente muito rica, a gente estava limpando essa escola, eu vi 5 impressoras 3D imprimindo peças anatômicas. E, meu Deus, nunca tive a oportunidade de ver uma coisa dessa. Então, mesmo trabalhando fora da minha área, ainda a gente consegue ver algumas coisas que só acrescentam para a nossa formação. Isso é só um passo, né? E tem planos, mais para frente eu pretendo abrir o meu negócio, ter as minhas coisas, independente se seja aqui ou seja no Brasil, mas a minha área sempre vai ser o meu centro, o meu foco. Independente do que eu faça agora, eu sempre vou voltar para aquilo que eu escolhi. E é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade a mais sobre a Austrália, como é que funciona, se eu já vi mais coisa, ou qualquer coisa a respeito daqui, podem mandar uma pergunta aí que eu tento responder. Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Bru. Eu acho que a Leila quer falar. Vou falar, Leila. Eu queria perguntar, Júlia, sobre as flores. Diversidade de flores aqui? Então, o interesse dela é porque ela adora orquídeas. Sim. Olha, aqui é uma coisa muito
uma certa forma, eu gosto de todas. A orquídea em especial, que eu vejo que é uma planta nossa, Mas muito você tem que riquíssima. trocar uns papos com a Bruna ali, ó, Leila. Ah, é? E hoje mesmo eu estava vendo, eu tenho um girassol vermelho que eu plantei umas flores diferentes, para quê? Para que as abelhas venham para polinizar a minha abóbora, entendeu? Meus tomateiros, porque a minha abóbora não estava sendo polinizada, eu tinha que ir lá com o dedinho, né? O pessoal da minha eletiva, tá? Quer dizer, da minha eletiva, né? Daquela da minha eletiva tem alguém? Eu expliquei isso para eles. Aí eu falei, não, quer saber uma coisa? Eu tenho tanta semente de girassóis que eu ganhei de uma empresa, estava vencida, e eles me deram para fazer um teste. O girassol anão, o amarelo, e o vermelho. Gente, é demais o girassol vermelho. Eu vou mandar uma foto para a Naira, vamos ver se ela coloca aí para vocês. Então, eu plantei mais para polinizar, principalmente as minhas abóboras, que só estava dando as flores que vinham com a fêmea, né, que é a abóbora, elas morriam. E não dava, meu dedinho não dava para fazê-lo. E aí eu falei, como que serão as flores lá de fora, né? E a orquídea é minha em especial. Eu também gosto, é uma das flores preferidas da minha avó também. E aqui, sinceramente, eu acho que eu nunca vi. Eu nunca vi orquídea aqui, nem sei para falar se existe ou se não existe. Tem algumas flores diferentes. A primavera está começando aqui agora, então agora que vai ser a oportunidade de eu conhecer as flores daqui. Então, as grandes árvores que começam a florescer, eu estou começando a vê-las agora. Então, a parte de flores, assim, vai ser a minha nova curiosidade agora também, para ver o que tem de diferença, porque as árvores aqui são imensas, tem algumas árvores diferentes, e só que ainda não via as flores aqui. O que eu percebi é que flores aqui, para você comprar, por exemplo, um buquê, alguma coisa, é caro, vende algumas no supermercado, mas assim, são poucas floriculturas e não se vende nada de um. Ou você compra muita, ou você não compra. E sempre assim, é coisa de US$ 40 uma florzinha assim. É caro, muito, muito caro. E às vezes uma plantinha, uma suculenta, você vai pagar uns US$ 40 de um potinho pequenininho. Então eles não têm, acho que, muito esse costume de vender, igual no Brasil, que a gente tem as floriculturas, os lugares que vendem coisas para jardinagem, tem as opções de flores imensas, assim. Aqui é meia dúzia de florzinha vendendo no supermercado, um quiosquinho no shopping, e você não vê muita opção. Mas eu tenho uma câmera aqui em casa, e assim que começar a ver coisas diferentes, preciso ir para o meio do mato também, eu vou começar a procurar um pouquinho mais essa questão de flores também, porque eu gosto muito de passarinho, e passarinho a gente tá ali ligado, né? Eu não sei se é a Bruna, mas eu acho que ela é australiana, é uma orquídea, ela parece um passarinho, ela é meia vermelha. Não é australiana essa? Eu acho que é isso, eu ia procurar. É isso, né? Ela parece um passarinho. Parece até que tá com as asas abertas, assim. Isso, é isso mesmo. De lá, você vê ela de lado, né? Aham, essa mesmo. Ai, a lá, alguém vai colocar. Ai, que coisa mais maravilhosa! Ficou bonita, né? Ela começa a abrir de cima para baixo. Mais abaixo do caule dela tem mais, só que está em botões ainda. Então ela começa de cima para baixo. A besta aqui, desculpa a palavra boba, não sabia. Quando ela começou a secar, ela tinha umas coisinhas em cima. Eu falei, nossa, acho que essa não dá semente. Deixei lá. Tem umas maritacas aqui. Aí, eu não sei quem veio e falou assim, dá semente dela. Eu falei, acho que não tem. Falou, tem, Leila, tá aqui, ó. Só que a maritaca já tinha comido quase tudo, que tem um monte de maritaca por aqui. Agora, essa daí eu vou deixar. Essa a maritaca não vai comer, não, e nem a boba aqui, porque ela fica bem escondidinha naquele verde, naquela rodinha verde. Eu achei que era em cima, igual o girassol grandão. Não, fica na rodinha verde. Muito legal. Obrigada, viu, Júlia?
Imagina, se eu achar alguma coisa diferente aqui, eu mando para as meninas encaminham para você, porque deve ser muito legal. Vamos aproveitar a primavera, porque eu amo essa estação do ano. E Uhum. gosto muito de tirar foto de passarinho, porque eu tenho um casal de amigos no Brasil que me passaram esse gosto. Então, sempre aqui tem um jardim botânico muito grande, que agora eu preciso visitá-lo na primavera, que é a minha primeira oportunidade. E aí eu vou começar a fotografar as aves e as flores e envio para vocês darem uma olhada em como que é, que são as flores daqui. Agora acho que a gente vai entender um pouquinho da situação, né, do Brasil, ver como que funcionam as coisas no Brasil, com a Bruna, com a Silvia, para que elas possam pontuar e a gente ver essa diferença de tudo aquilo que a gente falou em relação ao Brasil, Canadá, Austrália, algumas questões sobre Portugal também, se as meninas tiveram essa oportunidade de conhecer lá. Vamos ver o que a Bru tem para nos acrescentar. Minha câmera tava indo e voltando, gente. Eu comecei a falar, ela começou a ir e voltar. Desculpa. Ó, eu também tenho muita curiosidade para saber como é que são as flores da Austrália, porque bicho a gente já imagina que seja aquelas coisas imensas, medonhas, como a Júlia já relatou para a gente, né? Nesse ponto, né, da diversidade vegetal, o Brasil dá show, né? A gente tem uma das floras mais ricas que existem aqui, com muito potencial alimentício e medicinal, né? Só que, apesar de tudo que tem de bonito e que a Mariana e a Júlia falaram sobre o cuidado que as autoridades têm com a natureza, tanto na Austrália quanto no Canadá, e infelizmente a gente não tem esse mesmo gosto para falar sobre o Brasil ainda, né? Principalmente nesses 2 últimos anos. Então, o que a gente vem vendo é a maior floresta, as maiores florestas dando grandes pastos, grandes plantações para soja e lugar para gado, né? Só que aí eu fico pensando o seguinte: talvez seja aí o nosso motivo. Alguém precisa mudar essa realidade, não é? E eu acho que a gente tem um mundo aí para desbravar. É lógico que a gente não pode se comparar ao Canadá e à Austrália, né? O Brasil é um país bem jovem, então toda vez que eu vejo alguém falando, mas no Brasil nada dá certo, no Brasil não sei o que, eu falei, calma, gente, se a gente considerar o descobrimento bem cheio de aspas aqui, o Brasil tem 520 anos, então vamos aos poucos, vamos nos educar em conjunto, né? E cobrar. Eu acho que a gente tem um grande poder em mãos agora com o nosso voto, né? A gente tem um grande poder em mão. Então, assim, a nossa diversidade é linda, é maravilhosa, a gente é cheio de plantas endêmicas que só existem no Brasil, que só existem na Mata Atlântica. O mico-leão dourado é um grande exemplo. Não tem. O koala, o canguru pode ser lindo e maravilhoso, mas o mico-leão dourado, né, é nosso. Até que ela consiga entrar. Em Portugal, eu tive a oportunidade de estudar o Porto. A gente fez uma visita técnica no Porto de Portugal. E lá, tipo, para navio entrar lá, né, tanto para importação e exportação, mas principalmente importação, porque lá eles importam muita coisa na Europa toda, né? Então, Portugal ele acaba sendo um ponto de exportação das coisas. Então, é exportação, né? Que recebe as coisas. E lá, por ele ser esse ponto, vem muito navio de fora, mas só que para esse navio entrar ali, né, na parte do mar ali que banha Portugal, principalmente Lisboa, onde tem um dos maiores portos, só entra se você atender aos requisitos ambientais. Então, tem toda a questão de fiscalização ali no porto, para que entra ou que sai do porto, e principalmente a fiscalização se o navio está regularizado, a emissão de carbono dele, a parte dele estrutural também, se está boa, se está na condução certa para entrar ou não no país. Então, tem toda essa parte ambiental do navio que entra e que sai ali. E também nós fizemos a visita técnica numa loja, a IKEA.
ela é uma loja internacional, então ela tem em outros países, creio que aí na Austrália e no Canadá também tenha. E lá nós fizemos uma visita técnica pela questão ambiental que ela tem, né? O que ela traz. Então, assim, se você comprou um sofá no IKEA e já deu um tempo, já você quer trocar, então você pode levar esse sofá lá e ele se reverte em valor para você comprar outro. Isso não só com sofá, com outros móveis também, que lá é com móveis de casa, assim, móveis domésticos. E fora isso, lá tem muita produção de imóveis que acaba sendo mais sustentável. Então, com folha de bananeira, com folhas que acabam sendo mais resistentes para você fazer um banco, que vai ser mais durável, que você pode estar utilizando ele, quando descartável, ele não vai ser tão danificado para o ambiente em si. Lá é muito limpo, você não vê uma sujeira no chão, não vê. E, por incrível que pareça, não tem muita lixeira na rua. Então, assim, você tá andando, para você achar uma lixeira não é tão fácil. Mas também você não vê nada no chão, nada de lixo no chão. E toda noite sempre passa, né, o pessoal recolhendo o lixo numa boa, assim, sem causar trânsito nenhum, é super tranquilo. Então, você acorda e já tá tudo limpo novamente. Eu acho que a grande diferença do Brasil em relação a todos os países que a gente for visitar, claro que nós vamos ter um choque cultural muito grande nessas questões, principalmente nessa questão ambiental e sustentável. A gente sempre vai ver uma diferença. Mas eu acho que tudo isso tem a questão de importância no valor que a gente dá para isso. Então, isso já foi um tema, né, do Bio na Escola, da gente ter conversado com uma galera, da questão de quem que vai começar o quê para mudar as coisas. Então, se eu, Silvia, como bióloga, ser humano e pessoa que tem a minha casa, gero lixo, e como que vai ser descartado isso, então isso pode começar comigo, a separar a minha reciclagem, a separar o meu lixo, né, certinho para onde que vai esse destino, a reciclagem, para ver pessoas hoje, aqui em Rio das Pedras, no caso, eu estou vendo um aumento significativo muito grande do pessoal recolhendo a reciclagem, porque aqui não tinha até então alguém que fizesse essa coleta correta. E hoje, a partir do momento que as pessoas começaram a entender que essa reciclagem vai gerar dinheiro, vai ter a sua importância ambiental, então o pessoal está tendo uma coleta mais seletiva, né? Então, tá tendo pessoas que estão fazendo essa coleta mais correta. Em Piracicaba, eu sei que já tem a sua coleta mais certa, né? Mas tem um amigo meu que é de Santo André, e ele fala que a própria prefeitura dá o incentivo para as pessoas. Então, a prefeitura vai lá e entrega o saco de lixo azul nas casas, e as pessoas já sabem que ali elas têm que deixar a reciclagem para que seja separada e no dia da semana eles vão lá passar e recolher esse lixo azul, que é reciclagem. Então, tem toda essa questão do incentivo, né? Daquilo que as pessoas vão começar a fazer. Então, a partir do momento que eu tenho incentivo, claro que quando o incentivo vem de um poder público, que nem de uma prefeitura, do governo, acaba se tornando mais valorizado, né? Esse ato de você separar a reciclagem e tudo mais. Então, as pessoas vão acabar, nossa, então, prefeitura que está fazendo isso, então vamos lá, eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que dar mais valor. Mas realmente acaba tendo mais valor quando vem do poder acima da gente, né? Mas também tem a questão de nós, como seres humanos, também ter essa conscientização de valorização mesmo. Porque não nosso planeta como poder, não entendam isso como posse, mas é a nossa casa, é onde nós vivemos, é onde nós devemos cuidar. Porque, gente, se não tiver mais aqui, não tem Marte não pra gente ir embora. O Wall-E é um filme incrível, mas infelizmente não vai ter essa da gente ter uma nave para ir morar no espaço daqui a um tempo. Pode ser que tenha, mas daqui a muitos anos. Mas também não é o ideal, sendo que a gente tem um planeta maravilhoso com um ar maravilhoso que a gente pode gerar
né, um ar mais límpido e mais bonitinho, mais saudável para a gente respirar, sendo que a gente pode cuidar com tanto amor e carinho que a gente tem. Então, acho que é a valorização e o zelo que a gente tem que ter. Que nem a Júlia estava falando. Imagina se aqui nós tivéssemos a mesma fiscalização que tem lá fora. Isso seria muito bom, né? E a gente entende isso, porque é a questão da valorização. A partir do momento que a gente valoriza e dá essa importância, eu acho que é a mesma naipe australiano e canadense e todos os outros países que a gente tem aí como modelo. Ô, Silvia, Oi. em relação à pesca, como é na Austrália, é aqui no Brasil. Você tem a época para pescar, dependendo do peixe. Por exemplo, o dourado é um É o dos, dourado. tá? Eu lembro dele. Você também não pode ter muitas varas, só que quem não preserva isso? Nós que eu falo ser humano. Só que aí vem o pior. A lei também não segue a sua lei. Para você ver, a gente pode pegar dourado ali no Rio Piracicaba. Você conhece Piracicaba? Sim, sim. Depois do rio da Rua do Porto, passando como sentido fosse ali para o Pão de Açúcar, do lado direito, eu já peguei dourado, eu devolvi, porque era desse tamanho. Você vê o bichinho pulando, a coisa mais linda do mundo. Mas as pessoas e a fiscalização tem a lei, mas a própria fiscalização não implementa. É difícil, né? Teve um artigo que eu tive que fazer para uma disciplina na biologia, que era sobre o Rio São Francisco, que também tinha toda essa questão, né, da preservação dos peixes ali naquela área, do quanto que eles estavam tentando reproduzir em laboratório para que saísse da fase de extinção, mas também que daí estava lá, né, tipo, por exemplo, o dourado estava lá na parte de extinção máxima, e que era proibida a pesca dele, assim como outros também que existiam ali. Mas é muito difícil mesmo essa questão da gente ter essa conscientização, né? Das pessoas entenderem. É proibido, então é proibido mesmo, né? E a nossa lei de realmente ser punida para isso, né? Mas está sendo difícil até com a gente, né? Com pessoas, imagina com animais. Isso é extremamente triste pra gente. Um peixe que eu gostaria de ver é aquele peixe-boi, que eu não sei se quando eu conseguir, ele vai ter, né? Vai continuar tendo. Vai continuar tendo. Sim. Tem uma pergunta aí no chat, ó. Não sei se a Júlia ou a Mariana talvez responda melhor. Que ela tá perguntando assim, né? Acho que deve ser qual é o processo que deve passar para ela conseguir o visto e tal, para a pessoa poder sair do Brasil. Na verdade, para mim, primeiro, eu optei pelo tipo de visto que eu gostaria de ter. Na verdade, você tem que escolher o país que você vai viajar e teria que ver se esse país precisa de algum visto, que é alguma permissão para você entrar no país ou não. No meu caso e no caso da Mariana, Canadá e Austrália, precisa de visto. Então, antes de qualquer coisa, você precisa tirar o seu passaporte, que é ele que vai ser o seu documento fora do país, né? Que é o documento legal. Então, é com ele que, por exemplo, aqui na Austrália eu não tenho o RG. Se eu quiser comprar alguma coisa que precise de um documento meu, eles pedem meu passaporte, que é o único documento internacional válido fora do país. Então, e você usa para viajar, todas essas coisas. Sem passaporte, você não consegue viajar. Aí, o segundo passo é você ir atrás de tentar tirar um visto. Eu tô perguntando assim, como é que a pessoa faz para a pessoa sair de dentro do Brasil com o transporte? Mari? Seria de carro, é isso? Você queria saber, não de avião? Eu acho que ela está perguntando qual o transporte para ela sair do Brasil. Eu acho que deve ser isso. Não, eu entendi que não fosse de avião, fosse, por exemplo, de carro, vai atravessar a fronteira de carro, entendeu? Eu acho que daí só países da América Latina, da América do Sul. Que aí você consegue
visitar, atravessar o Brasil todo e passar pelas fronteiras de carro. Ela Aí eu perguntou acho assim: sim, eu sei, mas como quer sair, qual o transporte? Ela quer sair do Brasil, mas qual o transporte? Dependendo do país, né? sim, depende do país que você quer. Eu sei que várias pessoas conseguem ir pro Paraguai, por exemplo, de carro atravessando o Brasil, saindo, seguindo Mato Grosso, e você consegue chegar de carro ou ônibus para o Paraguai e outros países ao redor ao redor do Brasil que tem a possibilidade de você passar a fronteira. Agora, se quiser vir visitar a gente aqui na Austrália, são 2 aviões. Aí pode visitar. E se quiser visitar a Mariana lá, pode ser um avião direto. Na verdade, não, né, Mari? Tem que passar por um monte de processo para chegar até a Nova Escócia. Se fosse Canadá principal, era um avião só. Vai chegar na casa da Mari, é difícil, é difícil. Teria que pegar umas boas conduções. Mais fácil vir para Sydney, que é mais fácil, não é no sítio do Canadá. Daí fica um pouquinho mais fácil. A Laís quer saber para os Estados Unidos, para New York. Interessante, interessante. Também. Pode falar? Falar, Gil. Mas também. Pode falar. Não, para os Estados Unidos hoje está um pouquinho complicado, né? Para você conseguir chegar nos Estados Unidos, você consegue, claro, você tem voos diretos para os Estados Unidos, fazem a ligação Brasil-Miami, por exemplo, Brasil-Nova York. Talvez, acho que você não precise de escala, dependendo do voo que você pega. O único problema dos Estados Unidos hoje é o preço do dólar, que está muito caro, são quase, acho que R$ 6 brasileiros, né? R$ 6 brasileiros, ó, claro. Estou acostumada a falar com o povo daqui explicando quantos dólares são um real. Mas, sim, são seis reais um dólar, convertendo vai ficar um pouquinho caro. E para você conseguir o visto americano hoje é muito difícil. Por isso que várias pessoas estão optando por países que são um pouquinho mais fáceis, como a Austrália, o Canadá, por exemplo, são países mais fáceis para você conseguir viajar, conseguir o visto. O dólar é um pouquinho mais barato, então não fica tão assim caro, e são um pouquinho mais fáceis de conseguir. Acho que tentei responder, não sei se eu consegui responder a sua dúvida. Qualquer coisa você fala, se não era isso. E, pessoal, a gente está chegando a quase 2 horas, né, da nossa roda de conversa. O pessoal já saiu, boa parte. Eu acho que a Júlia vai trabalhar daqui a pouco também. Enfim, eu acho que eu vou começar a fazer uma fala final, aí se houver mais perguntas, a gente pode ir respondendo também. Bom, se as pessoas, se os alunos ou quem tiver, né, aí com a gente, quiser fazer mais alguma pergunta, enfim, acompanhar a gente no Instagram, os nossos Instagrams são abertos, pelo menos o da Júlia eu acho que é. Enfim, e o do Bio na Escola também. Então, Naira, você pode passar para eles, né, o Instagram do Bio na Escola, para Eu acho acompanhar que o como conteúdo e também temos, fazer pergunta para eles. sim, como temos 4 professores aqui de 4 escolas diferentes, eu acho que a propaganda tá aberta. Aí depois eu mando para Paula, para Leila também, o link do Instagram para mandar para essa molecada começar a seguir aí. Legal, legal. Então, lá a gente trabalha com divulgação científica, né? A ideia é aproximar as pessoas da ciência, né? E, enfim, e se tiver também perguntas particulares Mari, com relação só ao uma Brasil, pergunta, Canadá, né? vegetação. O bio na escola, ele vai voltar a funcionar com os cursinhos comunitários futuros ou não? Então, Naira, a escola do Bio na Escola é a seguinte, a gente nasceu dentro da Unimet, né? Nós 4 e mais outros alunos e professores.
no momento em que o curso da biologia na Unimep foi tratado pela reitoria como um curso que não está em alta no mercado, e falaram que iam fechar o nosso curso. E a gente acha muito importante, não é essa questão do mercado que vai mudar isso, né? Enfim, essa é a visão particular de uma universidade. E aí a gente começou a falar, nossa, precisamos falar de biologia e de sonhar e de ser o que, quem quiser ser o quê, dentro das escolas. Então foi aí que a gente começou a ir até as escolas para falar de biologia, né? E aí, com a nossa saída de dentro da universidade, a gente não queria deixar o Bio na Escola morrer. Então, a gente transformou em um canal de divulgação científica, mas a gente sonha que seja um espaço de formação de professores, que seja um espaço de divulgação científica mais físico, não apenas virtual, enfim. Mas nesse momento, nas pernas que a gente tem, é só o canal de divulgação mesmo. Mas a gente sonha muitas coisas. Afinal, né, a gente fala de sonhando juntos o futuro, e um dos sonhos é fazer que ele seja uma instituição, que seja uma ONG, enfim, que trabalhe com divulgação e com informação, etc. Enfim. E aí eu acho que a mensagem principal que a gente quer deixar é que a gente pode ser o que a gente desejar ser. A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente amplia a nossa visão de mundo, a gente pode alcançar qualquer canto que a gente pode desejar, seja pessoalmente ou não, a gente começa a enxergar possibilidades. Então, quem deseja ser biólogo só vem, que é uma profissão maravilhosa, estuda bastante, mas também tem muito prazer dentro da profissão. Independente da profissão que eles escolherem, sigam o coração, façam o que gostam muito de fazer. Acho que esse é a principal dica, digamos assim. E com relação às diferenças entre Brasil, Canadá, Austrália, a gente não tem fiscalização no Brasil, mas o que é importante é que a gente mude a nossa cabeça, né? Que a gente, sabendo que não pode pescar, não pesque. Então, eu acho que a gente tem que lutar por políticas públicas, isso a gente faz na hora que a gente vota, a gente tem que cuidar, e a gente pode, quando a gente está junto no local, a gente pode transformar um lugar maior, a gente pode mudar o Brasil, a gente pode, então, fazendo isso, estudando, estando junto com outras pessoas, votando, organizando, participando das coisas. Então, eu acho que essa é a mensagem principal que a gente quer deixar para toda a galera aí. E a gente está aí para o que a galera precisar também, vocês professores, alunos, enfim, estamos à disposição de vocês.